Boa noite a todos. Espero que corra tudo bem e que no fim não me atirem com tomates podres, nem com ovos, e que sejam bem pacientes e tolerantes. É com muito gosto que estamos de regresso. Estivemos cá em 2014 e de facto sentimos-nos em casa aqui nesta associação, neste centro espírita. Hoje temos um tema interessante, que é o mundo quadrado. Mas antes disso, só explicar-vos, chamo-me José Lucas, já disseram, venho de Portugal, como vêem, é ali um jardim à beira-mar plantado, e eu vivo em Óbidos, que é perto das Caldas da Rainha, onde colaboro no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. De maneira que quando forem a Portugal, já sabem, estão convidados, apareçam, serão muito bem-vindos. Ora bem, vocês devem estar a estranhar este título, né? Mundo Quadrado, porque nós aprendemos na escola que a Terra era redonda, ligeiramente achatada nos polos, né? Vamos ver. De facto, a nossa casa é um planeta muito bonito, visto do espaço, né? É um planeta azul, devia-se chamar mar, não terra, porque tem mais água do que terra, mas pronto, chamaram-lhe terra. E a vida, sem dúvida, é bela no planeta Terra, desde os seres unicelulares até ao ser humano, que é, vá lá, na faixa mais adiantada da evolução. Para rolar bem, ela é redonda. Já repararam que as rodas do carro são redondas, né? E as rodas, para quê? Para rolar, para que as coisas rolem. Só que, ultimamente, nós quase todos somos unânimes em dizer que o mundo não está a rolar. O mundo está, parece de cabeça para baixo, ou está meio quadrado, não é? De tal modo que cada volta que dá parece que há um impacto negativo e as pessoas dizem que parece que está tudo pior e por aí fora, não é? E porquê é que nós tornamos o nosso mundo quadrado? Ele era redondo, ele funcionava bem, depois o ser humano começou a alterar a vida no planeta Terra e tornou o mundo quadrado, passa a expressão, né? Por que será que isso aconteceu? Porque nós fazemos, ainda hoje, ouvidos moucos, né, àquilo que devemos fazer, né? Fazemos ouvidos moucos àquilo que a natureza nos diz, fazemos ouvidos moucos à fraternidade, à amizade, à solidariedade, né? Enfim, a fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Foi uma mensagem que Jesus de Nazaré trouxe há 2000 anos e que nós andamos demasiado tempo a tentar interiorizar, né? Nós temos um espírito amigo que usa um pseudónimo, Poeta Alegre, Alegre com A minúsculo. E que às vezes nos deixa umas quadras engraçadas. E ele diz assim: ó gente imatura, que insiste em não existir vida futura, né? Vida para além da morte é realidade irrefutável. Ninguém morre, acredita, seja rico ou miserável. O grande problema é que nós estamos na Terra e andamos há 2000 anos a bater com a cabeça na parede. Nós vivemos como se fôssemos viver eternamente, sabendo que o nosso corpo vai morrer, né? Nós vivemos como se não houvesse vida para além da morte, é só esta. Temos de roubar o máximo, e então os nossos políticos adoram fazer isso ao povo em qualquer parte do mundo, sem exceção. O Brasil não é exceção. Portugal também temos a nossa dose. E cada um no seu sítio, não são só os políticos, né? Então, o mundo torna-se quadrado porque nós não temos esta perspectiva de imortalidade. Allan Kardec diz no livro dos Médiuns que antes de tornarmos as pessoas espíritas, precisamos torná-las espiritualistas. A grande maioria das pessoas não sabe que a vida continua, nem sabe da reencarnação, nem da lei de causa e efeito. Portanto, é natural
que façam asneiras. Se nós estivéssemos no lugar deles, se calhar também faríamos, ao pensar, epá, tenho de aproveitar ao máximo, enquanto aqui ando, e depois os outros, quando vierem, olhem, que tratem da sua vida, não é? Então, por causa dessas ideias é que nós damos muitas cabeçadas. E por isso é que o sofrimento ainda na Terra e o mal na Terra estão vigentes e estão a sobrepor-se ao bem e à felicidade. Porque nós ainda não decidimos mudar, não é? Ora bem, um dos temas do... Quando eu decidi trazer o tema Mundo Quadrado, o quadrado tem 4 arestas, não é? Embora eu tenha mostrado ali um cubo, mas vamos fingir que é um quadrado. Tem 4 arestas. Nós vamos trabalhar 4 arestas que fazem com que a vida na Terra não role tão bem e vá rolando como se fosse um quadrado. Uma dessas arestas é precisamente a pena de morte. Portugal foi o primeiro país do mundo, segundo consta, a abolir a pena de morte. Nesse aspecto, tivemos uma atitude boa. Porquê é que existe a pena de morte ainda em muitos países civilizados ou ditos civilizados, como os Estados Unidos e outros, né? Porque as pessoas pensam assim, morto o cão, acaba-se a raiva. A gente tem um cão com raiva, mata o cão, acabou-se a raiva. Mas isso é um engano. Porque se eles soubessem que a vida continua, se eles soubessem que a reencarnação é uma realidade, se eles soubessem da lei de causa e efeito, eles saberiam que a pena de morte não é solução. Porque nós vamos nos livrar daquele espírito violento, vamos enviá-lo à força para o mundo espiritual, ele vai continuar no mundo espiritual a interagir como obsessor com a sociedade que o afastou violentamente e vai reencarnar na mesma sociedade que o afastou para que essa mesma sociedade o eduque. E nós começamos a encontrar os miúdos extremamente violentos nos Estados Unidos e noutros países onde há pena de morte, né? E perguntamos-nos, mas como é que é possível, né? É possível porque nós fazemos isso. Agora, reparem uma coisa. Vemos aqui a cadeira elétrica, neste caso adaptado aos ratos. Quantas vezes nós vemos um ser humano, um assassino, um criminoso, e dizemos assim, epá, se não dizemos, até pensamos, que alívio, deste já nos vimos livres, né? Pensamos ou não? Pensamos, né? É o nosso egoísmo a falar mais alto. E agora coloca-se uma questão, né? E se aquele criminoso que está condenado à cadeira elétrica ou à pena de morte por outra maneira, fosse nosso filho? Nós iríamos pensar o mesmo? Provavelmente não. Provavelmente iríamos dizer assim, meu Deus, ao menos que lhe deem prisão perpétua, né? Que lhe deem uma oportunidade, né? Porque já é nosso filho, né? E se nós aprendermos com a doutrina espírita que nenhum de nós tem filhos, são-nos emprestados filhos para nós educarmos, nenhum de nós tem mulheres, tem maridos, nós encontramos para evoluir em conjunto, começamos a ter uma noção de humanidade universal. E a ver que afinal muitos de nós estamos aqui, se calhar já fomos irmãos, maridos, mulheres, uns dos outros, amigos, colegas, né? Dentro daquela assertiva que Jesus dizia, né? Quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Né? É aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. Jesus dava aí uma introdução ao que o Espiritismo mais tarde vinha a falar nas famílias espirituais, isto é, nas pessoas que estão no mesmo nível de evolução. Allan Kardec perguntou aos espíritos se algum dia iria desaparecer da legislação humana a pena de morte. E eles responderam que sim, que sem dúvida nenhuma, né? E olhem que interessante, né? Isto vai acontecer uma época ainda muito distante de vós. Passados 160 anos ainda temos muitos países com a pena de morte, né? E, de facto, isto vai ser um passo muito grande na evolução da humanidade. Nós, na Terra, ainda temos a ilusão do poder. Basta ter uma arma, este não tem corpo para dar um estalo ao outro, mas basta ter uma arma, já é o maior fortalhaço. Mas se a arma encravar, ele passa a ser fraco outra vez. A fortaleza do ser humano hoje depende apenas de fatores exteriores.
o que a doutrina espírita nos ensina é que a nossa maior fortaleza está no nosso íntimo, está dentro de nós. Né? Vemos o caso agora dos Estados Unidos da América, a maior potência mundial bélica, a maior potência nuclear do mundo. Bastou um simples furacão e eles ficam completamente sem saber o que fazer. Parece que é uma lição que a natureza vem alertar a humanidade, né? Para que nós deixemos de ser tão orgulhosos. Então, o poeta Alegre diz-nos: pensem bem, meus irmãos, ao atentarem contra a vida, não somos donos dela, não apressemos a partida. Deus é Pai soberano, confiemos no Senhor, pois a alegria vem quando cessa a nossa dor. Okay. Muitas vezes nós andamos camuflados. Quem é que não anda de nós? Nós dizemos as coisas que os outros querem ouvir, nós vestimos-nos como os outros, achamos que os outros vão gostar. Né? Nós dizemos e fazemos as coisas que achamos que são politicamente corretas ou socialmente corretas. De certo modo, nós andamos camuflados. Não fazemos aquilo que queremos ou que pensamos, ou não dizemos o que queremos, ou não fazemos o que desejamos. Né? Porquê? Porque temos muitos interesses. Mas quando nós chegamos ao mundo espiritual, a camuflagem cai toda. E nós ficamos apenas com o nosso património, com os nossos sentimentos, pensamentos, com as nossas atitudes. Vamos entrar agora numa outra aresta. Vamos largar a pena de morte e vamos entrar no homicídio. Né? O homicídio é uma prática muito antiga no planeta Terra. Antigamente havia umas armas bem mais elementares, né? Como estas. Ainda há em alguns países. No entanto, é algo que nos preocupa muito. Né? Não é só no Brasil que, infelizmente, há esta guerra aparentemente anónima, que é do homicídio. Né? O homicídio está no auge da nossa existência. É uma coisa impressionante. Nós ligamos a televisão e tudo o que seja abaixo de 100 mortes por dia já não é notícia. Já não é. Quando se ouve falar que morreram 200, 300 a tentar atravessar o mar Mediterrâneo do norte da África para a Europa, já não é notícia. Porque não somos nós que lá estamos dentro dos botes de borracha. Não é? E em vez de fazermos o amai-vos uns aos outros que Jesus ensinou, nós pomos um R, armai-vos uns contra os outros. E andamos sempre armados. Ou é com armas ou com bastões, etc. Em último caso é com uma arma terrível, que é a língua. Né? A língua é uma arma que pode destruir, num momento, muitas vidas. Né? Eu confesso que às vezes tenho dificuldade em viver no planeta Terra, mas vou tentar aprender. Não é que eu seja um ser superior, nada disso. Mas está a ficar difícil. Porque esta do nós andamos todos armados uns contra os outros. Né? Sei lá, se eu me cruzar com o Marcelo, não o conhecer de lado nenhum, e olhar para ele, um sorriso e tal, ele vai pensar assim, aquele cara é gay, né? Se eu dou um abraço a esta senhora fraterna, os outros vão pensar assim, olha, aquele está-se a aproveitar. No outro dia estava na praia, eu gosto muito de tirar fotografias. Sou fotógrafo amador, com a pretensão de um dia ser amador mais. E então a gente tenta tirar... Estava um bebê à beira da água, a brincar na água, né? Estava a tentar focar a pedra, desfocar o bebê, depois focar o bebê e desfocar a pedra. E a mãe viu que eu estava a tirar a fotografia, veio logo, pegou no bebê, retirou, levou, olhou para mim com uma cara que disse tudo. Pedófilo. Qualquer dia não podemos fazer nada. Não podemos olhar. Se a gente olha, é porque olha. Se não olha, é porque é indiferente. Se fala, é porque fala. Se não fala, é porque é casmurro. Estamos numa sociedade em que a nossa situação é permanente, estamos permanentemente armados, não é? E isto é muito complicado. Temos de mudar, está bem? Por exemplo, no homicídio, nós somos muito incongruentes, porque há determinados homicídios que são legais para nós, moralmente falando, eticamente falando, e outros são imorais. Não é? Por exemplo, não passa pela cabeça deste senhor matar o gato dele.
Mas ele já está a pensar a aviar um destes animais e ainda dar qualquer coisinha ali ao gato, já lhe está a dizer, não é? E a questão que eu coloco é mais uma vez esta. Quantas vezes nós, em relação ao homicídio, dizemos assim, ainda bem que ele foi. Quem é que não se lembra do Bin Laden, né? Que dizem que foi morto pelos americanos? Epá, que alívio. E se fosse nosso filho? Será que dizíamos o mesmo? Não dizíamos, certamente, né? A não ser que não tivéssemos amor por ele. E este tipo de pensamento que a doutrina espírita nos traz, que é universal, é complicado. Isto abana com as estruturas cá dentro, né, do nosso íntimo. Abana com aquelas estruturas que nos ensinaram das tradições, das religiões antigas. Começa-nos a fazer pensar assim, espera aí, aquele ditador, aquele assassino é meu irmão. Eu se calhar já fui como ele. Não justifica o ato. Não temos de ser coniventes com o erro, não é? Mas já somos convidados a pensar de outra maneira. Só que é uma maneira de pensar muito mais para a frente e que incomoda. E incomoda porque mexe com os nossos sentimentos. Né? Eu tenho aqui um filme, um pequenino filme, para vos mostrar, que é em relação ao sentimento que mais mata na Terra. E há pessoas que estão mortas sem saber. Não desencarnaram, mas já morreram. Sabem qual é? É a indiferença. A indiferença é o sentimento que mais mata. É a pior coisa que existe na vida. E preocupantemente, nós hoje em dia estamos a viver muita indiferença. Né? Reparem, eu vou puxar atrás, isto não tem som, isto é num país, esta senhora é atropelada, e vejam bem, ninguém socorre a senhora. Esta finge que não viu, cada um vai para a sua vida, e isto, pois, vocês não estão a ver. Olha, só agora é que eu me apercebi disto. Pronto. Ok, então vamos fazer isto de outra maneira. Vou fazer isto de outra maneira, está bem? Function F5. É que eu esqueci-me desse pormenor. Isto foi só uma pequena segundo ecrã, duplicar aqui. Mas o cara não quer mesmo. Bem, eu vou fazer outra coisa. Que é este, pronto. Vou fazer de outra maneira. Temos de desenrascar. Reparem, a indiferença, não é? O carro vem, atropela esta senhora. Isto foi em 2007. E ninguém olha. Mas isto começa a acontecer em todo o lado. Acontece aqui no Brasil, acontece em Portugal, acontece um pouco por todo o lado. Porque nós chegamos a um ponto em que o egoísmo é tão grande, né? Estamos tão fechados, tão armados, que se tornamos-nos insensíveis ao sofrimento alheio. Estamos a perder aquelas qualidades do ser humano, não é? E a doutrina espírita vem nos convidar precisamente ao contrário, a nós rehumanizarmos-nos. Ok? Agora já sei o que é que tenho de fazer. Tenho de sair e entrar cada vez que aparecer um filme. Ora, Allan Kardec perguntou aos espíritos: é crime aos olhos de Deus o assassínio? E eles responderam: grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência ou de uma missão, não é? Aí está o mal. É uma violação de uma lei da natureza. E é sempre do mesmo grau a culpa em todos os casos de assassinato? E os espíritos dizem que não.
Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo facto. Muitas vezes nós pensamos que aquela pessoa tem determinado grau de culpabilidade, mas temos de deixar isso para Deus. Nós não sabemos tudo, né? Reparem, temos aqui um outro vídeo que eu gostava de partilhar convosco, para nós vermos quantos assassinatos passam em colo. Este senhor não gosta da sogra. E então, sabe que a sogra tem um horror a espíritos, tem medo. E então apanhou-a a dormir, olhem o que ele fez. Acum vi se potrivesc datorită lui Meric Suprem. Spunând acum, dumneavoastră puteți achiziționa sub Meric Suprem la... Sim, está melhor. Obrigado. Diz ele, serviço completo. Agora reparem, perante a justiça foi um suicídio, não é? Mas perante Deus, não é? Foi um homicídio, não é? E então nós podemos ludibriar a justiça dos homens, mas não ludibriamos a nossa consciência, nem... E como se isso não bastasse, imaginem, ele pôs um epitáfio delicioso à sogra, não é? Foi este: Senhor, recebe-a com a mesma alegria com que te mando. Então, muitas vezes, pelo menos não foi cínico, foi verdadeiro, não é? Então, quantas vezes esta mensagem passa? Morre, morre, és um miserável, para que viver se és imprestável? Muitas vezes os espíritos inculcam-nos estas ideias, não é? O pensamento infeliz atrai outros iguais, que lhe dizem, morre, viver assim jamais. Muitas vezes nós temos esta tendência, pensar assim, eu sou infeliz, não vale a pena viver desta maneira, não há saída, eu tenho esta doença terminal, é melhor acabar com isto. E quando nós damos abertura a este tipo de pensamentos, outros espíritos inferiores podem amplificar esses pensamentos. Temos de ter muito cuidado, mas nunca fazer uma coisa dessas. Vamos entrar numa outra aresta, na terceira, que é o aborto, né? E é uma coisa curiosa, pelo menos lá na Europa existe a Sociedade Protetora dos Animais, mas não existe nenhuma Sociedade Protetora dos Bebés. Existe muita gente, amigos meus portugueses que estão a ouvir, que adotam cães, adotam animais, temos muitas associações que defendem os animais. As leis hoje em Portugal são muito restritivas a favor dos animais e ainda bem. Mas as pessoas adotam cães e gatos, mas não adotam crianças. E isto é complicado, não é? Nós criticávamos o Hitler por ter querido criar uma raça pura, né? Mas fazemos o mesmo ou parecido do que ele fazia, só que de outra maneira. Em Portugal é legal matar até às 12 semanas. É duro dizer isto, é legal matar. Nós somos contra a pena de morte, mas é legal matar. Né? Há até aquela história de uma senhora que tinha um filho com 5 anos e que foi ao médico e que disse, olha doutor, eu não tenho condições, engravidei, não tenho condições de ter outro filho, eu preciso fazer um aborto. E o obstetra disse, você corre riscos muito grandes de fazer um aborto, na sua condição, ela tinha grandes problemas de saúde. Já que só pode ter um filho, então eu sugiro matar o de 5 anos e a senhora tem o outro. E ela ficou muito escandalizada, porque disse que o médico era um carniceiro, e ele disse-lhe, não, carniceira é a senhora. Né? Qual é a diferença entre matar o de 5 anos e o de 6 meses ou 4 meses? Né? É um bocado duro de ouvir isto, mas nós precisamos de falar nisto, né? Porque, reparem,
as pessoas, os nossos irmãos que são materialistas, eles acham que não há vida antes da reencarnação, nem há vida depois da morte. E só fazem isso, não temos que os censurar, porque eles não sabem. Mas é a nossa obrigação de espíritas divulgar isso. Divulgar que a vida continua, falar-lhes das provas científicas da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, etc. Dar jornais de espiritismo. No aniversário, no nível, como vocês dizem, né? Em vez de oferecer um cacozinho que a pessoa agradece, muito bonito, e guarda, ofereçam um livro dos espíritos. Mas eu não vou oferecer o livro dos espíritos. Vamos dar uma coisa boa. Eu agora só ofereço livros espíritas nos aniversários. E então digo sempre, principalmente aos que não são espíritas, digo, olha, isto tem duas funções, o livro. Dá para ler e dá para acender a lareira no inverno. No caso de tu não gostares, funciona como a sandália. Eles riem-se e tal, mas uma coisa é certa. Um dia, quando eu desencarnar, eles não me vão poder dizer assim, tu eras espírita, eu não sabia. Porque eu falei-lhes de espiritismo, eu dei-lhes jornais de espiritismo, eu ofereci-lhes livros, não vão poder alegar isso. Né? Conhecem este senhor? Andrea Bocelli. Há um encanto ouvi-lo cantar. Cego de nascença, né? Eu gostava de partilhar convosco aqui a história dele. Também muito rapidamente. Contada na primeira pessoa. Ele fala, portanto, de uma jovem que estava grávida, foi ao hospital com um ataque de apendicite, no caso alguém não estar a ver, conseguir ler, e os médicos fizeram um exame e propuseram a essa senhora que abortasse porque o bebê tinha uma grave deficiência. Mas a jovem senhora disse que não iria abortar, que iria receber o filho mesmo deficiente, foi a mãe dele, e o filho era ele. Agora imaginem se a mãe tivesse abortado, o Andrea Bocelli teria de procurar outra mãe, né? E tínhamos perdido este talento. E ele hoje leva uma vida perfeitamente normal, casou, teve filhos, canta e encanta ao longo do mundo, não é? Muito bem. Voltando aqui à nossa palestra. Muitas vezes, quando nós somos um bocado hipócritas quando falamos de aborto, né? Nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo do outro. Né? Há pessoas que acham que há abortos mais legais do que outros. Né? Estava no lixo reciclável este bebê, ele foi mudar e pôs no lixo orgânico. Né? Porque o povo não tinha consciência. Isto é um bocado duro, mas esta é a realidade do dia-a-dia. Diariamente nós matamos crianças em todo o mundo por egoísmo, ou porque a criança é deficiente, ou porque isto, ou porque aquilo. Não temos ainda uma consciência que somos espíritos imortais e que a pessoa que vem com um corpo com uma deficiência vem para evoluir. É uma pessoa que tem tanto direito à vida como aos outros, não é? E os espíritos dizem-nos que o aborto é aceitável do ponto de vista espiritual quando a vida da mãe corre perigo. É preferível cortar uma vida que está a começar do que cortar uma vida que vai a meio, né? É o chamado aborto terapêutico. E Kardec perguntou aos espíritos, são contrários à lei da natureza e às leis dos costumes humanos aquilo que tem por fim criar obstáculos à reprodução? E eles dizem que sim, tudo o que embaraça a natureza na sua marcha é contrário à lei geral. É óbvio que no tempo de Allan Kardec não havia preservativos, não havia a pílula anticoncepcional, não havia esses meios de contracepção, que são perfeitamente normais e desejáveis de utilizar.
Agora, vamos ver uma outra situação. Vamos imaginar um diálogo entre dois gêmeos no útero materno. Um é materialista, o outro é espiritualista. E vamos fazer uma comparação entre este diálogo e o que se passa no planeta Terra. Pode ser? No ventre de uma mulher grávida, 2 bebés falavam. Acreditas na vida pós-parto? Claro, tem que haver alguma coisa. Se calhar estamos aqui a preparar-nos para o que vamos ser. Disparate. Não há vida depois do parto. Como é que seria verdadeiramente essa vida? Não sei, mas com certeza deve haver mais luz que aqui. Talvez até consigas andar com os próprios pés e comer com a própria boca. Isso é absurdo. Andar é impossível e comer com a boca. Completamente ridículo. O cordão umbilical é que nos alimenta. Só te digo isto. A vida após o parto não é possível. O cordão umbilical é muito curto. Eu cá tenho a certeza que há alguma coisa. Com certeza apenas diferente daquilo a que estamos habituados aqui. Mas nunca ninguém voltou de lá para contar. O parto é o final e mais nada. Angústia prolongada na escuridão. Bom, não sei como é que vai ser depois do parto, mas tenho a certeza que a mãe vai tratar de nós. Mãe, você acredita nisso? E onde é que ela supostamente está? Onde? Em toda a nossa volta. Vivemos nela e através dela. Sem ela nada existiria. Eu não acredito nisso. Nunca vi mãe nenhuma, porque simplesmente não existe. Então, mas quando estamos em silêncio, não a consegues ouvir cantar e falar? E não a sentes a afagar o nosso mundo? Sabes, eu acho mesmo que nos espera a vida real e que esta é só uma preparação para ela. Esquece, isso são aquelas tretas da fé. São aquelas tretas da fé, né? Ok, muito bem. Este diálogo pareceu ridículo, não é? Para nós humanos, não é? Agora, o que é que pensarão os nossos irmãos superiores, não é? Perante nós que estamos na Terra e que achamos que Deus não existe, que andamos apenas distraídos, não é? Ok. O poeta alegre diz-nos que Deus é amor, não é carrasco, não senhor. A todos dá a oportunidade de resgatar a sua dor. Isto em relação ao aborto. Podem estar aqui pessoas que já fizeram aborto. Muitas pessoas que já fizeram aborto, ou que ajudaram a fazer, nomeadamente os homens, que são tão responsáveis como as mulheres, muitas vezes nós temos aquele complexo de culpa, né? E eu fiz um aborto. Mas eu fiz um aborto há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, eu não sabia. Não tinha o conhecimento espírita. Eu não posso julgar hoje, com o conhecimento que tenho, pela asneira que fiz ontem. Isso não é justo. Nós estamos num processo de autoflagelação mental e estamos-nos a autocastigar, né? Estamos-nos a autodestruir. Não temos direito de fazer isso. Se cometemos algum erro, tudo bem. Temos sempre hipótese de reparar esse erro. E é isso que... O importante é que agora que temos o conhecimento que não o façamos. É isso que o poeta alegre nos diz, né? Se o aborto fizeste, não sintas culpa. Levanta a cabeça e vai à luta, né? A vida é a oportunidade de corrigir com alegria o erro de outrora que nos fazia azia. Muitas vezes aquele bebé que nós abortamos depois na próxima gravidez, às tantas volta. E alguns até se conhecem, já se vê logo que é rapaz ou rapariga, né? Temos no caso do suicídio, nesta aresta, a última, uma coisa interessante, que é, nós sabemos que o cigarro mata, mas nós fumamos. Mata lentamente, claro. Né? Eu quando fumava também dava essa resposta, eu também não quero morrer depressa. Que é a resposta que todo fumante, como o fumador, dá, não é? O suicídio é o maior equívoco à face da Terra. Maior ainda do que aquele das pessoas que dizem que Deus não existe, que a vida não continua. Porque esse equívoco é fácil de remendar.
Porque os ateus ou os agnósticos, quando desencarnarem, eles vão verificar, e se tiverem agido bem, se estiverem serenos, tranquilos, vão estar bem no mundo espiritual. Mas quem se suicida atrasa em 100, 200, 300, 400, 500 anos a sua evolução, com muitas doses de sofrimento. Os suicidas dizem que não há palavras para descrever o que eles passam no mundo espiritual. E quando se manifestam, às vezes com muita dificuldade para o médium que os recebe, porque traz muito sofrimento, eles dizem, por amor de Deus, digam aí para que ninguém se mate. Porque a maior frustração do suicida é verificar que a vida continua. Ele queria, muitos deles dizem através dos médiuns, eu só quero morrer. Eu só quero morrer. Mas a morte não existe. Né? A gente muda de palco, né? Do palco da vida. Então, muitos de nós, quando temos um desaire financeiro, quando vamos à falência, quando ficamos desempregados, né? Pensamos, vamos nos suicidar. Mas geralmente nós queremos é ajuda, levamos a boia, né? Ok? Agora reparem uma coisa. Na Terra, eu se calhar estou-me a distrair. Na Terra, nós temos uma maneira de viver muito sui generis. Vocês já repararam que no planeta Terra somos 7 mil milhões de pessoas. 7 mil milhões. Ora bem, essas pessoas estão nas mãos de meia dúzia de jogadores profissionais, que são as pessoas que trabalham nas bolsas. Se eu abrir ali um bingo, vem logo a polícia e fecha, porque não tem autorização. Aquilo é um bingo oficial, em que jogam com as nossas vidas, com os nossos dinheiros, etc. Faz sentido nós matarmos-nos por causa do dinheiro? Eu penso que não. Vamos ver. Vamos imaginar uma coisa. Temos aqui o Tintim, da banda desenhada, que foi a um hotel. Acompanhem o meu raciocínio. Ele foi a um hotel, era um resort de luxo espetacular. Ele disse assim, olha, eu queria dormir cá, mas primeiro quero ver o quarto, a ver se gosto. E o dono do hotel disse-lhe, sim senhor, muito bem, mas você, para ir ver o quarto, tem de deixar a caução, são de 60 euros. Se porventura, fica paga já o quarto. Se porventura, não, ao dar a volta ao resort, no nosso carro, se não gostar, se for embora, nós devolvemos os 60 euros. E ele, muito bem, assim fez. E o Tintim lá deixou os 60 euros na recepção. O homem da recepção estava a dever 60 euros, por coincidência, ao homem do talho. E telefona-lhe, olha, vou-te fazer uma transferência bancária de 60 euros. E pronto, e pagou a dívida que tinha o homem do talho. O homem do talho lembrou-se, epá, é verdade, estou a dever 60 euros ao fornecedor da carne. E mandou-lhe um mail, olha, fiz uma transferência bancária logo no celular, já está. Já te paguei os 60 euros. Obrigadinho, porque olha, eu estava a dever 60 euros ao homem do hotel. No outro dia dormi lá, não tinha dinheiro. Então ele mandou um mail para o hotel, olha, está pago os 60 euros. Entretanto o Tintim veio, chegou à recepção e disse assim, olha, desculpem lá, mas eu não vou ficar. E eles devolveram-lhe os 60 euros e ele foi-se embora. Que raio de economia é esta, em que as dívidas ficaram todas pagas e ninguém ficou com o dinheiro? Nós vivemos nesta loucura, né? Nós vivemos nesta loucura. O mundo vai ter de mudar. Nós tínhamos um grande filósofo, já desencarnou, português, Agostinho da Silva, pesquisem na internet, um homem fabuloso, um adiantado mental para a nossa época, do século XX. E ele dizia que no futuro, ele acreditava, aquilo que ele chamava o Quinto Império, ele acreditava que no futuro as pessoas na Terra tinham de trabalhar por prazer, não para ganhar dinheiro para viver. E eu pensei assim, este homem é louco, já foi há 20 anos. Há coisa de um ano ou um ano e pouco, a Suíça fez um referendo, curiosamente os suíços rejeitaram, em que eles pretendiam implementar isso. Dar 2.000 euros a todas as pessoas, independentemente de trabalharem ou não. Olhem, o mundo do futuro vai ser assim. Nós vamos ter de arranjar uma maneira de viver, trabalhar não para ganhar dinheiro, mas trabalhar para contribuir para a sociedade naquilo que nós mais gostamos. Eu acredito nisto, é uma opinião pessoal, não é da doutrina espírita. Né? Então,
encontramos no Livro dos Espíritos uma outra pergunta de Kardec. E o que é que se pensa, o que pensar do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às exceções do mundo? E os espíritos respondem: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Há uma coisa que temos de meter na cabeça, amigos, que a doutrina espírita nos ensina. Isto é um raciocínio básico. Aquela senhora tem ali uma bebé no colo, não sei se tem outro filho ou não. 16 filhos? Agora assustei-me. E ele já dá os parabéns. Então, tem 2 filhos. De certeza que ela vai tentar dar as mesmas oportunidades às 2, ou aos 2 filhos, para que um não diga mais tarde: tu deste mais à mana ou ao mano do que a mim. Eu não tive as mesmas oportunidades. Se nós somos espíritos pouco evoluídos, fazemos isso, será que Deus não faz pelo menos o mesmo? Ora, racionalmente, nós conseguimos chegar aí. Ora, se Deus faz pelo menos o mesmo, dá as mesmas oportunidades a todos, será que Deus permite que nós reencarnemos com uma dificuldade superior às nossas forças? Só se Deus fosse um crápula. Aquela senhora, de certeza, que não dá um saco de 20 quilos para a menina levar, porque ela não aguenta. Então Deus não me vai dar um karma, uma dificuldade superior às minhas capacidades psíquicas e mentais, né? Agora, quando nós pensarmos eu não aguento mais, estamos a pensar mal. Estamos a ver com os óculos desfocados, embaciados pelo pessimismo. É a altura de pegar num telefone, de ligar para a linha de apoio à vida, de ligar para um amigo, de ligar para alguém para abrir uma janela, que nos ajuda a ver a vida com outros olhos. Reparem, há situações na vida em que nós pensamos que não há saída nenhuma, como é o caso deste senhor, que se vai atirar à água com a boia e com a pedra. Mas às vezes, de repente, embora o Espiritismo defenda que não há milagres, há pequeninos milagres que podem acontecer. Ora vejam. Tenho aqui... Este senhor coxo vai atravessar a rua e de repente começa a andar. Estão a ver? Pois não. Eu esqueci-me de fazer aquela manobra. Estava aqui. Tenho de sair. É este. Né? Estão a ver? De repente a vida muda, né? Nós estamos na miséria e de repente aparece uma herança de um tio que a gente nem sabia que tinha. Quantas vezes acontece isso? Temos de dar tempo à vida para que ela nos ajude, né? Porque nós muitas vezes queremos as coisas antes do tempo, né? O poeta Alegre deixa uma mensagem, deixa uma homenagem ao irmão suicida com este recado: não deixes cabo da vida. E se ela te for dura ao ponto de quereres morrer, espera um pouco mais, Deus parará o teu sofrer. Não adianta nós termos decisões radicais, né? Como este indivíduo: olha, atenção que eu vou treinar, não volto a explicar, né? Pudera também não tinha hipótese, né? E então procuremos sempre evitar as situações que sejam dramáticas, que sejam de ponto de não retorno, né? Este mundo quadrado em que nós estamos, em que assentam aquelas 4 arestas, o aborto, o suicídio, o homicídio e a pena de morte, ele pode voltar a ser redondo. Basta que nós acabemos com esta mortandade desnecessária, basta que deixemos de nos armar e passemo-nos a amar. Eu queria partilhar convosco aqui um pequenino filme, é muito pequeno. Lembram-se daquele avião que aterrou no rio Hudson, nos Estados Unidos? Descolou, apanhou um bando de gansos que entraram nos motores, o piloto teve de desligar os motores e aterrou, e toda a gente se salvou graças ao profissionalismo do piloto, né?
E temos aqui um testemunho de uma pessoa que ia dentro desse avião. E o que ele conta é altamente tocante e tem muito a ver com a doutrina espírita. So imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem. We probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happened at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words as I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over. And I want to share with you 3 things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life. And I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't. All the fences I wanted to mend. All the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on I came up with a saying, which is, I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot, I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. And I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect. It's a lot better. I've not had a fight with my wife in 2 years. It feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming. I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent yet. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those 2 dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today. Imagine the same thing happens on your plane, and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you.
A frase que mais me tocou neste depoimento tem tudo a ver com o espiritismo. Quando ele diz que com este evento ele descobriu que já não era importante ter razão, só queria era ser feliz. Deixei de querer ter razão para passar a ser feliz, dia a dia. E essa é a causa da grande maioria dos nossos conflitos sociais e humanos, em casa, fora de casa, em todo o lado. É que nós queremos ter razão. Nós queremos mandar no outro. Queremos impingir a nossa fé ao outro. O nosso clube de futebol, as nossas opiniões, etc. E a doutrina espírita faz-nos esse convite. Dizer assim, olha, se o outro quer bater com a cabeça na parede, tudo bem, ele é livre. Não sejas conivente com o erro, mas deixa-o pensar como ele quer. Dá a tua opinião, dá a tua sugestão. Ele não quer ajuda, tudo bem. Ama-o assim como ele é. É difícil, não é? Mas é possível. Então, na obra de Allan Kardec, Kardec dizia que o espiritismo marcha ao lado da ciência oficial, a ciência espírita. Mas não se detém onde esta para. Vai um bocadinho mais além, né? Estamos quase a terminar. E fica à espera que a ciência oficial confirme as teses espíritas, né? E ele pergunta, de que maneira é que o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos dizem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O principal inimigo da doutrina espírita e da evolução é o materialismo. É aí que nós temos de trabalhar. Explicar às pessoas que a vida continua, explicar-lhes que elas andam distraídas, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem vai perceber melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, né? Portanto, ao fim e ao cabo, é abolir os prejuízos de seitas, castas e cores e ensina ao homem a grande solidariedade. A doutrina espírita é universal, universalista. Não é mais uma seita, mais uma religião contra as outras, não. É uma doutrina universalista que amplifica uma coisa que as pessoas chamam de religião, mas que está errada. É religiosidade, espiritualidade. Aumenta aquele sentimento que nos aproxima de Deus, que é a espiritualidade, né? Então, estamos mesmo a terminar, companheiros. Esta é a nova geração, a geração da nova era, que já aí está, né? Na casa dos 40 anos para baixo, por hipótese, que já estão a tentar consertar a terra, né? A acabar com o aborto, com o suicídio, com o homicídio, com a pena de morte, para que a terra se torne mais feliz, não sofra tanto, né? Nós, reparem, se toda a gente poluísse tanto como Portugal, fizessem tanto lixo, aliás, como Portugal, eram precisas 2,3 terras. Portugal não é dos piores, né? Temos a China, os Estados Unidos, a Índia, etc. Né? E é muito... Reparem, no dia 2 de agosto nós acabámos com todo o plafond anual que a Terra já tinha. Portanto, a partir do dia 3 de agosto já estamos a gastar recursos a mais, estamos a sobrecarregar a Terra. Todos os recursos hídricos, todos os níveis que a Terra tinha para o ano 2017 foram esgotados no dia 2 de agosto deste ano. O que significa que nós estamos a dar cabo da nossa casa. Temos de ter essa consciência, né? Porque nós vivemos com demasiadas coisas. Temos de viver com menos, né? Temos um celular bom, mas se sai o último modelo, a gente compra logo o outro. Porquê? Se aquilo ainda está bom, não é? Se temos um carro bom, mas sai um modelo novo, vamos logo trocar, mas porquê? Se aquilo ainda está bom. Então temos de poupar recursos ao planeta, né? E para terminar, não sei se conhecem, há um músico brasileiro de São Paulo, músico espírita, Moacir Camargo, que só faz músicas espíritas, principalmente para crianças, e ele musicou de mote próprio uma psicofonia do espírito poeta alegre, e eu vou tentar dar a volta aqui ao sistema. Já está. Quando chegares a casa e alguém te levar, lembra-te da solução, desdramatizar, desdramatizar.
se fazes as tuas preces e os outros não querem olhar. Não te fiques com isso, desdramatizar, desdramatizar. Seu companheiro, um familiar, não te acompanha ao lar. Não percas a paciência, desdramatizar, desdramatizar. O desemprego bate a porta, o teu negócio foi ao ar. Não penses no suicídio, desdramatizar, desdramatizar. Com pensamento em Deus, temos outro olhar. A vida fica mais bela se consigo desdramatizar. Uma janela, uma nova janela se abre, que esperança te vem dar, e tu vês que valeu a pena desdramatizar, desdramatizar. La 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 la. Desdramatizar, desdramatizar. La 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 la. Desdramatizar, desdramatizar. Esta foi a nossa bibliografia. Temos aqui livros espíritas e não espíritas, alguns da coleção da série psicológica da Joana de Ângeles, recebidas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Temos aqui a codificação espírita, um livro Medicina Vibracional muito bom, que não é espírita, sobre pesquisas de vários cientistas na área fronteiriça do espírito. Um livro do Dr. David Fontana, que é um psicólogo inglês, Há Vida para Além da Morte, e Histórias que os Espíritos Contaram, que é do Poeta Alegre, e o Vida Feliz também. Então, companheiros, e agora é mesmo o último slide, há uma terra em Portugal chamada Felizes, né? E olhem a tendência para o sofrimento do ser humano. Fui eu que tirei esta fotografia. Parei o carro na estrada, tirei a fotografia à placa e fui-me embora, né? Eu podia ter seguido aquela direção e ir para Felizes, né? Fui bem burro, agora não sei onde é que é, sei que é algures a meio do caminho. Então é isto que nós andamos todos à procura. Não vamos ser felizes na Terra a 100%, mas que sejamos quando for possível, a 10%, a 20%, a 30% e a 40%. E obrigado pela vossa paciência, obrigado por não terem adormecido e por não me terem atirado ovos, nem essas coisas todas. E até ao Fora Blue, se Deus quiser, que vamos tentar fazer uma coisinha um bocadinho melhor do que hoje, para vocês também terem mais ânimo. E fico agora ao dispor da organização. Obrigada, José Luiz.